ela passa direitinho e faz a inscrição também lá com ela. Esse curso do Grupo Boa Nova, do estudo, é todas as terças-feiras. O início é dia 11 de fevereiro. O horário é das 20h15 às 21h15. As inscrições lá com a Thaís. Nós temos o curso de principiante espírita. Já é um curso mais avançado, de 4 anos. É um curso dinâmico que ensina sobre o espiritismo, tendo como base as obras codificadas por Allan Kardec. Esse curso, ele é feito de quartas ou sábados. Vai começar o início, início dia 5 de fevereiro. Tem à tarde, que começa às 14h30, ou à noite, às 20h15. E aos sábados, para quem não pode vir durante a semana, também vai dar início dia 8 de fevereiro. Nós temos também a evangelização infanto-juvenil. As turmas já de 2025 é feito aos domingos. O início é dia 9 de março. O horário é das 9 às 10h15. Esse curso é para crianças e adolescentes de 0 a 16 anos, subdivididas em 6 ciclos, para melhor atender a cada faixa etária. Essas reuniões elas são realizadas num ambiente de descontração, sem misticismo, com respeito e o máximo de aproveitamento, onde o evangelizando participa, questiona, se informa, esclarece dúvidas, reflete e conclui. Então, é um curso muito indicado para as nossas crianças e os nossos adolescentes. E, para finalizar, que são muitos cursos na casa, nós temos a Escola de Aprendiz do Evangelho. Então, esse estudo, ele fala sobre os aspectos históricos e científicos do Evangelho à luz do Espiritismo, trazendo sua vivência para os dias atuais. Esse curso acontece às segundas-feiras e o início dele é dia 27 de janeiro, das 20h15 às 21h45. Inscrições, então, novamente, com a Thaís lá na livraria. E aproveitando também para avisá-los para desligarem o celular, tá? Até da vibração também, o celular vibrando também acaba tirando a nossa atenção. E com certeza ninguém vai ligar para vocês nesse momento, tá? Que esse momento é exclusivo de vocês, tá bom? Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Um feliz ano novo. Na semana passada nós não estivemos aqui, mas, gente, que saudade, não é? Faltamos uma semana, um sábado, parece que foi um século. Demorou para passar, porque é sempre um prazer imenso, imenso estar aqui, todos juntos, nesse compromisso que nós temos de aprendizado. E eu agradeço a vocês por essa estadia de 2024. Quantas coisas nós aprendemos juntos. Quantas palestras fantásticas nós tivemos nessa oportunidade de crescimento. Então, que 2025 seja aí mais uma proposta para nós. De aprendizado, de responsabilidade e de crescimento espiritual para todos nós. Não vamos perder essa chance. Como eu sempre digo, já que nós encontramos o caminho, melhor seguir nele. É muito melhor seguir com Jesus Cristo. E como a Margarete falou, ela descreveu aí os cursos que a nossa casa está oferecendo. Olha aí que oportunidade fantástica de aprendizado. Além de vir, ouvir as palestras,
receber os tratamentos, você pode vir participar dos cursos. Não é fantástico isso? Fantástico. Coloca aí na sua agenda, porque o ano novo, faça um feliz ano novo. Para que o ano seja novo, somos nós. O calendário não faz nada, gente. Ele só muda. Dia após dia, ele muda. Mas só que as realizações somos nós que temos que fazer na nossa vida. Fica lá sentadão no sofá e espera sua vida mudar. Você só vai engordar. Porque se o corpo não exercita, nós engordamos. Vive uma vida sedentária e não aprende nada. Você pode passar... É uma coisa incrível, gente, presta atenção. Você pode passar horas assistindo séries na TV. Pode passar. Assista filmes, séries. Depois que você fez tudo isso, faça uma autoanálise. Gente, é um vazio incrível. São minutos de descontração, porém que não acrescentam dentro de nós conhecimento. Não vai nos ajudar no nosso dia a dia. As séries, tudo isso que nós assistimos é bacana, isso tudo é muito legal. Mas é estudando a doutrina espírita que nós vamos descobrir quem nós somos. O que estamos fazendo aqui encarnados no planeta Terra. Por que eu sofro tanto? Por que uns são tão felizes, outros são tão tristes? O Espiritismo explica tudo isso. Então você vai ter essa grande oportunidade desse conhecimento através dos estudos. Tá certo? Vamos lá começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 1. Não vim destruir a lei. Os itens 3 e 4. Cristo. A leitura do Evangelho e a leitura da mensagem, o Vanderlei vai fazer para nós. A prece inicial é a Andréa. A vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas, a Noelma vai fazer para nós. A prece final é o William. E hoje, gente, semana passada, Rosana Romã. Hoje, para abrilhantar, enriquecer mais ainda essa tarde linda, olha só quem vai falar para nós. Olha aqui, o nosso querido Tiago Matias, trabalhador da nossa casa, um espírita, como diz a Tânia, um espiritaço, divulgador da doutrina espírita, participa do trabalho aqui no andar de cima. Como que é o nome do trabalho? Do Pronto Socorro Espiritual. Olha que bacana. Então, gente, prepara aí para esses conhecimentos novos, porque o Tiago, ele prepara, ele estuda. Então, a sua vinda aqui hoje não foi em vão. Abre, mas só que tem que abrir o coração, deixar as palavras te tocarem, deixar os mentores espirituais te ajudarem a viver uma vida melhor. Porque é essa a grande finalidade dos nossos palestrantes. Através do Evangelho de Jesus Cristo, nos ajudar a ter dias melhores aqui, neste planeta, de provas e de expiações. Pode isso? A gente consegue, claro que consegue, desde que nós queiramos essa melhora. Então, que nós tenhamos esses ouvidos de ouvir para tudo o que o Tiago preparou para todos nós nesta tarde. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, o item 4. O papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista. Sem outra autoridade que a sua palavra, ele veio cumprir as profecias que havia anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina de sua missão. Ele veio ensinar os homens que a verdadeira vida
não está na terra, mas no reino do céu. Do livro de Valdo Franco, Jesus e Atualidade pelo Espírito, de Joana de Ângeles, a mensagem: Jesus e amor. A figura humana de Jesus confirma a sua procedência e realização como ser, mas perfeito e integral, jamais encontrado na terra. Toda a sua vida se desenvolve num plano de integração profunda com a consciência divina, conservando a individualidade em um perfeito equilíbrio psicofísico. Numa sociedade agressiva e perversa, elegeu o amor como solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Não apenas ministrava-os através de palavras, mas, sobretudo, mediante atitude claras e francas, arriscando-se por dilatá-lo, especialmente aos infelizes, aos detestados, aos segregados e aos carentes. O amor norteava-lhe os passos, as palavras e os pensamentos. Tornou-se e prossegue segundo o símbolo do amor integral em favor da humanidade, a qual auspicia um sentimento humano profundo e libertador. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos fechar os olhos, dar uma respirada funda e pedir à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, ao amado Mestre Jesus, que ilumine nossos corações e abra nossa mente para ouvir o recomeçar, para ouvir o chamado do que é novo, deixando as mágoas no passado, seguindo em frente, que possa o nosso coração abrir para receber todo o amor e todo o conhecimento que o nosso querido palestrante vai passar. Que esse conhecimento sirva para despertar o novo dentro de nós, para fortalecer, para caminhar. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que Jesus possa nos envolver durante toda a tarde de hoje. Agradecendo em nome da Angelina, mas estendendo a toda a equipe, todo o carinho com que eu sempre sou recebido aqui e a oportunidade, porque estar aqui é sempre uma responsabilidade que exige que a gente reestude, faça com que a gente reveja também a nossa vida e como, principalmente, o Evangelho está presente em nossa vida. Quando a Angelina me deu essa atribuição em nome da equipe, eu confesso que eu fiquei um pouco temeroso, né? Como iniciar um ano, nós estamos praticamente iniciando o ano, né? O segundo sábado de trabalho, falando de um assunto que aparentemente é de conhecimento de todos, independente de qualquer religião, né? Mas de uma profundidade imensa. Eu simplesmente tenho a missão aqui de tentar, nesses minutinhos que nós temos, falar de Cristo, falar de Jesus, né? E é um assunto ao mesmo tempo aparentemente simples, né? Quem nunca ouviu falar de Jesus? Jesus talvez tenha sido, eu fiz questão de colocar uma figura inicial só com os seus pés, a representação dele. Talvez a personagem mais conhecida de toda a humanidade, que causou impactos, uma personalidade histórica, não só religiosa, né? Que causou impactos profundos em diversas áreas da nossa vida, né? Desde a música, passando pela arte, pela organização política e social da humanidade. Então, e principalmente, né, o influxo moral, de transformação moral, que a figura de Cristo, seu exemplo, provocou na vida de tantas pessoas, né?
não é errado dizer, com facilidade podemos afirmar que se a Bíblia é o livro mais lido e mais vendido ao longo de toda a história da humanidade, certamente a personalidade de Jesus é a personalidade mais conhecida, mais difundida. O propósito do Evangelho, então, segundo o Espiritismo, a gente tem que considerar isso em vista. Como que uma religião que, antes de ser uma religião, é uma filosofia, é ciência, se propôs a falar dessa personalidade que já tinha sido falada por tantas outras, né? Uma personalidade antiga, inaugurando o Evangelho, né? A figura de Jesus veio tratada durante todo o Evangelho, mas inicialmente já no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, logo depois do Evangelho falar de Moisés. Então, em que o Espiritismo inovou? O que essa doutrina que nós abraçamos, que nós tentamos praticar, o que ela trouxe de novo em relação a Jesus, né? Ou o que não havia sido salientado, ressaltado, não só na sua figura, enquanto pessoa que existiu, cujos registros históricos relataram fatos, atos, comportamentos, mas o que de moralizante, né? O que de comportamental, né? O que de valores o exemplo de Jesus pode nos trazer na nossa vida. Então, esse foi o propósito que o Evangelho segundo o Espiritismo adotou no seu primeiro capítulo, lá, o capítulo que tem um título bastante importante: Não vim destruir a lei. Então, Jesus chegou à Terra, encarnou na Terra, quando nós já tínhamos uma história longa, né? Nós vivemos menos tempo depois de Jesus do que a humanidade já tinha vivido antes de Jesus. Então, quando Jesus encarnou, né, e essa preparação se deu há muito tempo, primeiro, antes dele encarnar, ele já existia, segundo a nossa doutrina. Então, a novidade começa aí, desmistificar esta propagação que muitas vezes se tornou recorrente, infelizmente, de que Jesus se identificava com Deus, de que Jesus é um ser que inicialmente teve a sua passagem quando aqui encarnou. Jesus chegou na Terra, e eu começo por aí, já como um espírito de grande escola, já tendo passado por muitos aprendizados, já tendo passado, isso nos choca quando nós ouvimos, né? Já tendo passado por diversas encarnações, superiormente moralizado. Jesus, para ser o nosso modelo de conduta, chegou à Terra, encarnou, transparecendo para nós, sendo o Espírito mais perfeito que nós conhecemos. E talvez isso tenha nos levado à confusão, ou alguns à confusão, de que ele se identificava com Deus. Então, a primeira questão que eu gostaria de colocar para a gente é que Jesus foi um Espírito, segundo a nossa doutrina, de grande superioridade moral. É assim que o Espiritismo vê, primeiramente, Jesus. Aqui eu coloquei algumas figuras da sua representação, né? A gente pode imaginar Jesus encarnado, nós temos vários registros dos seus fatos, mas da sua aparência não é certo se ele era loiro de olhos azuis, se ele tinha aparência do povo do Médio Oriente, que foi onde ele nasceu, se ele era negro. Nós podemos imaginar Jesus como nós quisermos. O mais importante é adotar os modelos de vida dele, né? Mas a primeira questão que o Espiritismo colocou é que Jesus, ele foi um espírito que, não nos choquemos, como nós, nasceu, foi criado por Deus, simples e ignorante. Mas quando encarnou, já era dotado de uma grande superioridade, a ponto de servir de exemplo até hoje para nós, servir de modelo para todos nós. Isso não desmerece, não diminui a figura de Jesus em nenhum milímetro, ao contrário, isso só engrandece. Imagina, nós ainda temos uma caminhada tão longa pela frente para buscarmos uma perfeição relativa, se comparada à perfeição de Deus, e há mais de 2000 anos Jesus já encarnou, tendo alcançado essa perfeição relativa há muito tempo.
Então a primeira questão é essa. Nós podemos também, isso não desmerece a figura de Jesus, isso nos encoraja. Se Jesus chegou aqui para servir de exemplo para a nossa humanidade, porque nós precisamos disso, sem destruir a lei que ele construiu junto com Moisés e todos os profetas, e apesar disso nós não vínhamos praticando, nós não vínhamos realizando. Eu sempre nos coloco, porque quem aqui ousa dizer que não encarnou nesses tempos remotos, que nós não estávamos lá também, que nós não passamos por essas outras encarnações, e precisamos passar pelo exemplo vivo de Jesus. Olha que grandeza! Jesus não precisava encarnar aqui conosco. Ele já tinha alcançado um grau de elevação, que inclusive ele foi responsável, junto com outros espíritos de grande escola, pela organização do nosso planeta, desde os seus primórdios. E nesse sentido, ele já tinha alcançado essa perfeição. Mas ele encarnou, ele se fez carne, como diz os dizeres bíblicos. Ele veio para, por meio do seu exemplo, nos ajudar na nossa evolução. Servindo como exemplo, né, nós podemos mirar a figura de Jesus e buscar, a partir dos exemplos que ele nos deixou, dos ensinamentos que ele nos deixou, das lições que ele propagou, um dia alcançar, quem sabe, aprendendo aos poucos, e um dia alcançar essa perfeição que ele já tinha alcançado antes de encarnarmos, antes do planeta ser criado. Então isso não só não desmerece a figura de Jesus, como nos encoraja a alcançarmos, a atingirmos esta perfeição. Então o grande trunfo, o grande benesse do Evangelho nesse sentido, é fazer de Jesus uma pessoa, já no começo do Evangelho, apalpável para nós, real, não uma figura mítica, não uma pessoa que se confunde com Deus, né? Existem várias passagens, principalmente no Novo Testamento, eu trouxe algumas para a gente, que comprovam que Jesus e Deus são seres distintos. Não pode haver uma confusão entre Jesus e Deus, como não existe uma confusão entre criatura e Criador. Jesus foi criado simples e ignorante como nós, mas muito antes de nós. E nós podemos alcançar a perfeição relativa, porque perfeito só Deus, que ele alcançou. Né? Mas Jesus e Deus não se confundem. Eu reafirmo isso na sequência. Né? Algumas passagens do Novo Testamento atestam isso. Né? Não está escrito em vossa lei que vós sois deuses? O que Jesus quis dizer com isso? Nós podemos alcançar o aperfeiçoamento moral, o crescimento que ele alcançou. Nós temos dentro de nós essa centelha divina. Nós podemos ser deuses nesse sentido, manifestar, realizar, né, nos elevarmos a partir do seu modelo. E ele se compara em essência a nós. Em João ele disse, eu sou a luz do mundo, no sentido de guia, de modelo, de ensinamento. Mas em Mateus ele diz, vós sois luz do mundo. Então nós temos a mesma potencialidade que Jesus conseguiu desenvolver. Ele era luz para nós no momento em que ele encarnou, e nós podemos também desenvolver essa luz que existe em nós. E aí ele diz também em João, em verdade vos digo, quem crer em mim fará as obras que eu faço, e fará outras maiores que estas, reafirmando que nós temos todas as condições de nos elevarmos e um dia, depois de muitas encarnações, mas o caminho está aí dado para a gente, alcançarmos a grandeza de Jesus. Ele diz que nós podemos fazer obras tão grandes ou maiores que as que ele realizou. Não vou entrar nessa discussão, mas ela é possível, e isso muitas vezes choca, inclusive quem estuda a doutrina espírita, que é possível perfeitamente, pela lógica, né, só pensarmos um pouco, que exista outros espíritos de grande escola, tanto quanto Cristo no mundo. Quem consegue aqui delimitar o tamanho do nosso universo? Quantos planetas precisam de Cristos? Sabe de onde vem a expressão Cristo?
Espíritos crísticos, espíritos que alcançaram esse grau de perfeição. Como Jesus, nós temos outros que ajudam, que são emissários de Deus, no desenvolvimento, no crescimento de vários planetas, inclusive o nosso. Nós tivemos o privilégio de termos Jesus como governador do nosso planeta, que esteve presente desde o início da criação. Mas nós podemos evoluir nesse sentido e construir grandes obras. Depende da gente. E nós temos o seu exemplo. Então, a primeira lição que o Evangelho nos traz e que é importante é essa, né? Que apesar da superioridade de Cristo, nós não podemos encarar Jesus como uma pessoa nem que se confunde com Deus e que nem que está longe da nossa vida, que não existiu realmente e que está próximo da gente. Nós podemos e devemos direcionar as nossas orações para Jesus, se nos sentimos afinizados com o seu Espírito. Devemos buscar isso, assim como dirigimos as nossas preces e orações a outros Espíritos, né? Quanto mais nos afinarmos, mais próximos poderemos estar dele, né? Bem, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ninguém vai ao Pai senão por mim, dentre outras passagens importantes que eu vou elencar aqui na sequência, ele se coloca como um Espírito, sim, de grande superioridade e que serve de principal mensageiro de Deus na Terra, quando ele encarnou. E é por isso que ele disse, esse é o título do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele não tinha vindo para destruir a lei, mas que ele tinha vindo para melhor desenvolvê-la, esclarecê-la, de acordo com os conhecimentos, a evolução moral que a humanidade tinha encontrado, tinha alcançado naquele momento. Então foi necessário que naquele momento Jesus encarnasse. Ele disse falou sobre muitas coisas, sobre quase tudo, mas não disse tudo tão claramente e precisou fazer alguns esclarecimentos em relação àquilo que Moisés e todos os outros profetas, Isaías, Elias e tantos outros já tinham pré-anunciado. Qual foi a missão dos outros profetas? Reafirmar a lei que Moisés inicialmente tinha organizado, né, para o povo judeu, para o povo hebreu, né, e pré-anunciar, preparar o povo para a chegada de Cristo. Ele não destruiu nada disso, ele só aperfeiçoou, né? Então, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, no sentido de que os seus exemplos, a sua prática, o seu comportamento, né? Tem uma amiga minha aqui do centro que diz que Jesus, e Deus, principalmente Jesus, não disse, você tem que nada. Mais do que sermãos, ele fez o quê? Ele viveu, ele exemplificou. Isso também para nós é um convite à ação, né? Que nós façamos, que nós nos comportemos, que nós criemos essas obras que podem ser um dia, quem sabe, até maiores que as obras dele, né? E ele serviu de exemplo, fazendo, né? Depois ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. As principais passagens de Jesus em que ele afirma, de forma até poética, alegórica, a sua missão na terra, o seu comprometimento em servir de exemplo para a gente, estão no Evangelho de João, né? E essa passagem eu gosto bastante também de João. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, deste rebanho. Devo conduzi-las também. Elas darão ouvido à minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Essa passagem é bastante poética e bastante alegórica, tem muito significado. Então significa que, além de nós encarnados, fazem parte também, né, do grupo que Jesus dirige, espíritos desencarnados. Também quer dizer que não só espíritos encarnados e encarnados deste planeta, mas de outros pelos quais ele está responsável, que ele também dirige, que ele também orienta, alguns mais evoluídos que a Terra, outros ainda menos evoluídos. Então, olha aqui
significativa essa passagem. E ao final dela, né? Ao final, todos nós seremos só um rebanho. A potencialidade que todos nós aqui e de outros planetas temos para, galgando os nossos degraus da evolução, formarmos uma comunidade de espíritos evoluídos. Um dia, espíritos puros, espíritos angélicos, espíritos crísticos. Lá atrás ele não disse? Vós também sois deuses. Nós temos a centelha divina em nós, como ele teve um dia menor, menos brilhante, e alcançou toda a grandeza. Nós podemos alcançar também. E ele vai nos orientar durante todo este caminho, né? Não só antes da encarnação dele, mas enquanto encarnou, e depois segue conosco, nos orientando. Bem, a segunda questão que é importante colocar é: Jesus não é Deus. Muitos utilizam esses dois trechos também de João, né? Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê ao Pai. O que ele quis dizer com isso? Muitos tomam principalmente essa primeira passagem, eu e o Pai somos um, como se fosse a comprovação que Deus e Jesus são uma única pessoa. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai, o que ele quis dizer? Que ele, Deus, por conta da evolução dele, tinha uma grande afinidade. Que ele era o emissário direto de Deus aqui na Terra. E que nós não teríamos condições de conhecer tão profundamente a Deus, senão pelo exemplo, pela figura dele. O máximo de compreensão que nós conseguiríamos da divindade seria por meio dele. Não disse lá atrás? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então significa que o máximo que nós chegamos próximo de Deus é olhando a figura de Jesus. Mas eles continuam sendo seres distintos, diferentes, né? Sequer podemos afirmar que Deus é uma pessoa, gente. Se vocês se lembram da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta não é quem é Deus. A pergunta é, que é Deus? E a resposta é, Deus não é uma pessoa, Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então seria ilógico afirmar a identidade de Deus com a pessoa de Jesus já a partir da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Então, quando Jesus disse que ele era próximo de Deus, significa que ele tinha alcançado um grau de evolução, que ele seria a perfeita, ou a mais próxima, melhor dizendo, manifestação de Deus e do amor de Deus aqui na Terra. E é nesse sentido que eu gosto muito desta frase do Chico, na verdade de Emmanuel, por meio de Chico, no livro Emmanuel também, simples, mas muito significativa. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua infinita bondade, né? Foi a forma pessoal concreta que Deus conseguiu mandar a sua mensagem para a gente aqui na Terra. Isso nos ajuda muito, pessoal, porque quando nós deixamos de confundir a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, com a perfeição de Deus, nós valorizamos o grau de evolução a que Jesus chegou, e como eu disse para vocês, isso nos encoraja. Porque se Jesus foi criado simples e ignorante, nós temos registrado todo o caminho possível para que a gente trilhe também esse caminho rumo à perfeição, né? Então isso só valoriza a figura de Jesus. E nós temos, apesar dessas duas passagens que geram alguma confusão, podem gerar muitas outras no Evangelho, no Novo Testamento principalmente, que nos reafirmam que Jesus e Deus são pessoas diferentes. Depois eu projeto para a gente daqui a pouco, né? Quando Jesus diz que se dirige a Deus como um pai, né? Então, como o filho e o pai podem ser a mesma pessoa?
né? Existem outras passagens que afirmam que Jesus e Deus são seres distintos. Nesse sentido, eu gosto muito desta passagem do livro Cristianismo e Espiritismo, do Leon Denis, que talvez seja o principal continuador e contemporâneo de Kardec, né? Ele diz: Jesus é um desses divinos missionários e é de todos o maior. Destituído da falsa auréola de divindade, porque Jesus não é Deus, mais imponente nos parece ele. Seus sofrimentos, seus desfalecimentos, sua resignação, deixa-nos quase insensíveis se oriundos de Deus. Porque se nós compararmos Jesus a Deus, pouco fez. Agora, se nós compararmos Jesus a um ser que nasceu simples e ignorante, olha quanto ele fez. Aí ele fica muito mais sensível aos nossos sentimentos, né? Bem, Jesus é de todos os filhos dos homens o mais digno de admiração. É extraordinário no Sermão da Montanha, em meio à turba dos humildes, é maior ainda no Calvário, quando a sombra da cruz se estende sobre o mundo, na tarde sob o suplício. A passagem de Jesus pela terra, seus ensinamentos e seus exemplos deixam traços indeléveis. Sua influência se estenderá pelos séculos vindouros, né? Então, Jesus não sendo Deus, além de não desmerecermos a figura dele, isso, ao contrário, só engrandece por conta da perfeição que ele alcançou. E é por isso que ele pode nos servir de exemplo. É por isso que ele pode nos servir de modelo, né? E na sequência eu tinha algumas passagens, mas eu não vou me alongar aqui, porque deixei a parte mais importante para o final, em que o Evangelho confirma, né, várias passagens em que ele claramente diz, textualmente diz que ele não é Deus, né? Honro meu Pai de quem dizeis, em verdade vos digo, antes de Abraão existisse, eu sou, o Pai é maior que eu, né? Então, em essas várias passagens, a figura de Jesus é claramente distinta por ele mesmo da figura de Deus, que é o seu Criador, né? Ele diz várias vezes, vim do Pai e a ele retornarei, né? Então são pessoas, melhor, são seres distintos, né? Mas o mais importante da figura de Jesus, além da sua superioridade, né, além dele não se confundir com Deus, é a ética que ele nos deixou. São os ensinamentos do ponto de vista moral e comportamental que Jesus nos deixou, né? Então, quando ele passou aqui pela terra, ele conseguiu construir com o exemplo do perdoe sempre quantas vezes forem necessários. Os últimos serão os primeiros. A lição da humildade e da simplicidade, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e depois deixou o outro ensinamento, né, até mais profundo. Primeiro ele deixou amar ao próximo como a ti mesmo. Quando nós conseguimos evoluir um pouquinho, aí ele diz, não olhe só para você, olhe para os outros, amai-vos reciprocamente. E o Evangelho segundo o Espiritismo até ressalta, né, amai os vossos inimigos. Então, a profundidade com que Jesus veio completar a lei que Moisés já tinha nos deixado e os profetas foram reforçando, foi de um impacto na humanidade que até hoje não se viu outra pessoa que conseguiu alcançar os corações das pessoas tão profundamente. Até mesmo quem se diz não cristão se comove com os exemplos, né, com os ensinamentos e com os valores que ele deixou, né? Quando ele diz, como eu disse para vocês, né, amarás o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha como ele não veio destruir a lei. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e todo o profeta. Então, além de tudo, ele foi um ótimo sintetizador. Aquilo que tinham dito para ele, ou melhor dito, a humanidade há milênios, ele disse: resumo isso para vocês nestas 4 linhas. Está aqui tudo o que disse a lei de Moisés e tudo o que disse os profetas. Vocês só precisam realizar. Só, né? Só bastante para a gente. Tão difícil para a gente, né? Então,
ele viveu mais do que ensinou a lei divina. Ele praticou, né? Quando ele não distinguiu a prostituta do fariseu, né? Quando ele curou os leprosos, a partir da mútua igualdade, da mútua compreensão entre nós, fazendo com que a gente exercitasse isso, ele estabeleceu uma moral que nós não temos substituta no mundo até hoje. Ele tratou-nos igualmente para que nós pudéssemos, a partir do exemplo dele, tratar todos que nos rodeiam como verdadeiros próximos. E não só o próximo mais próximo, né? O próximo mais distante, aquele com quem eu tenho desavenças, né? Aquele que me desafia, aquele que me fere e eu preciso perdoar. Todas essas lições que são ainda hoje tão difíceis para nós, Jesus ensinou com maestria, com simplicidade, pelo exemplo, pela ação, né? A mensagem inicial que eu selecionei para a gente diz que mais do que os ensinamentos de Jesus, do que a cartilha, do que um tratado, o mais importante é aquilo que e foi por isso que ele encarnou, gente. Porque nós precisávamos de exemplos, ou melhor, o exemplo concreto. Nós precisávamos, como diz Tomé, né? Ver para crer. Ter aquele exemplo, aquela figura para sempre na nossa vida, porque isso foi registrado historicamente. Se fossem suficientes os ensinamentos, ele não viria em carne, ele continuaria mandando os seus profetas, os seus ensinamentos, mas ele viveu. Quando ele chegou aqui e as pessoas perguntavam algo para ele, de difícil resposta, ele contava uma história, uma parábola, né, para exemplificar mais concretamente. Terminando aqui, eu gostaria de ler para a gente um poema que é curtinho, que é uma forma de uma autora que eu gosto bastante, chama Dora Encontre, né? Que é um poema que é quase uma oração para Jesus, para reafirmar aquilo que eu tinha dito para vocês no início, né? Não encaremos Jesus como uma pessoa distante da gente. Não endeusemos negativamente Jesus nesse sentido, uma pessoa inalcançável. Que a gente possa se afinizar cada vez mais com a figura dele, com o exemplo dele, e a gente possa criar uma intimidade a ponto de nos dirigirmos naturalmente a ele, fazermos as nossas preces, orações diárias, momentâneas, a cada minuto a ele, porque quanto mais afinizados nós estivermos, mais próximo do exemplo dele nós estaremos, mais próximo do caminho da perfeição relativa em relação a Deus nós estaremos. Então eu vou deixar para a gente, pulando estas partes, o exemplo, o poema da Dora Encontre para a gente. O poema chama Jesus, tá? No final tem o nome da obra, se vocês quiserem, né? Tem vários poemas dela, de autoria dela. Não é uma psicografia, é um poema que ela escreveu para Jesus. Teu olhar, se dirigindo a ele, teu olhar renasce em mim, do abismo dos milênios, e me desvendas assim o eixo da eternidade. Como tudo é fugaz, sem peso ou tempestade, e vejo que o infinito é todo tecido em paz. Estás aqui tão perto do meu coração sedento, que não há mais deserto, pois em ti me descedento. Mestre, irmão, de olhar tão terno, que em tua presença até o espaço aconchega e o afugenta o inverno. Aquece-me a alma inteira, revive-me toda esperança, mergulho em toda bonança e nada mais fica à beira. Estes versos são pequenos, vazios e sem medida, porque não cabem neles os oceanos serenos com que me preenches-me a vida. Então que Jesus possa se fazer cada vez mais presente em nossa vida, preenchendo todos os espaços do nosso ser. E a gente vai se fortalecendo pelo exemplo dele, crescendo, nos afinizando cada vez mais. E um dia,
certamente, não vou dizer quem sabe, um dia, certamente, nós alcançaremos a grandeza dele. Todos nós seremos Cristos. Eu quero encontrar vocês lá. Eu estou trabalhando para isso, tá bom? Que assim seja. E agora vamos agradecer ao nosso amigo Tiago pela palestra e vamos fechar os olhos, nos acalmarmos, né? Depois dessa palestra tão boa, já estamos calmos, então vamos mentalizar essa imagem do Mestre Jesus, que nos acompanha há muito tempo, dia após dia, fazendo com que nós entremos numa sintonia de paz, de amor, caridade, gratidão e respeito por todos, elevando assim as vibrações do nosso planeta, que tão gentilmente nos recebe, para que nós aprendamos a andar e a caminhar em direção a Jesus e ao Pai. Vamos vibrar por nossos irmãos que estão vivendo em situação de abandono, de doenças, solidão, que estão em orfanatos, asilos, ou até aqueles que precisam só da nossa ajuda, do nosso sorriso, que eles possam sentir a presença de Jesus e do nosso Pai, e que tenham a fé fortalecida de que dias melhores virão e terão, e que eles são suficientemente fortes para passar por qualquer situação adversa. Vibremos também pelos nossos lares, pela nossa família, amigos, pelos nossos inimigos, pelo nosso trabalho, por todos os que estão em nossas vidas, que todos se sintam abraçados e abençoados. Também vamos agradecer por todos os nossos antepassados, que permitiram que hoje nós estejamos aqui, tentando melhorarmos dia após dia. O nosso muito obrigado a todos eles. Vamos agora nos preparando para receber o passe, sentando confortavelmente nos bancos, de maneira a deixar com que espaço, tá, para que os médiuns possam trabalhar. Uma luz violeta desce pelo nosso chakra coronário, no alto da nossa cabeça, ligado à glândula pineal, que vai regulando assim o nosso sono, regendo o nosso cérebro, nossos pensamentos, fazendo a nossa ligação com todas as forças do universo. Em seguida, uma luz azul vem descendo pelo nosso chakra frontal, nos dando uma sensação de bem-estar, tranquilidade, fortalecendo assim a nossa intuição, discernimento, conhecimentos e percepção. Essa luz rege nossos olhos, nossa memória. No chakra laríngeo, uma luz vai limpando e regulando todo o nosso metabolismo, garganta, glândula tireoide, paratireoide, inspirando assim a nossa comunicação
criatividade e expressão com o mundo. No chakra cardíaco, uma luz verde fortalece nosso sistema imunológico. Ela está no centro do nosso coração, trazendo energias de abundância, amor, paz, regulando também o nosso pulmão, coração, braços e mãos. Uma luz amarela passa pelo nosso plexo solar, fortalecendo as nossas percepções. Nele também fluem as nossas energias emocionais e regem o nosso aparelho digestivo, fígado, baço, estômago e intestino delgado. No chakra sacro, uma luz laranja vem fortalecer e equilibrar a nossa alegria e criatividade, equilibrando o nosso sistema circulatório, reprodutor, rins e bexiga. Uma luz vermelha vem envolver o nosso chakra básico, fortalecendo a nossa interação corpo e terra, nos dando aquela vontade de continuarmos vivos e fortes. Rege os nossos pés, pernas, ossos, intestino grosso e também está ligado à energia de segurança física, mental e espiritual. Com todo o nosso sistema, o nosso corpo já energizado e equilibrado, nós vamos agora energizar as nossas águas. As águas da chuva, as águas presentes no nosso corpo, no oceano, nos rios, nas nossas caixas d'água, em toda a água presente no nosso planeta, na nossa vida, que elas recebam toda a energia, todo o bálsamo, todos os remédios necessários para o nosso tratamento, para que a gente dia após dia se cure, que ele receba energia e força, né, que nossos amigos tão gentilmente os tratam, os fornecem. E assim, vamos agora, tranquilos e equilibrados, encerrando o nosso trabalho com a prece final. E assim, agradecidos pelo dia de hoje, por essa tarde, por todos os ensinamentos e bênçãos recebidas, por nossa alegria, por nossa saúde, por nossa felicidade e por todo o sentimento e melhorias que tivemos nessa tarde, nós agradecemos por estarmos aqui e agradecemos a Ti, Senhor Deus, por nos sentirmos melhores, estarmos progredindo dia a dia e na certeza que teremos uma semana boa, abençoada, com saúde, com prosperidade, com boas companhias e com boas pessoas, refletindo a luz do Evangelho e aprendendo cada dia mais e nos aperfeiçoando a cada dia mais. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, terminamos aqui mais um trabalho. Foi uma troca de amor maravilhosa. Hoje estava muito bom, realmente. Todas as vezes são maravilhosas, mas hoje estava assim um toque
de começo de ano mesmo, né? Então, com muita esperança, muita tranquilidade. Que vocês tenham um final de sábado bem legal, um domingo maravilhoso, e sábado que vem todo mundo aqui de novo, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Muito obrigada. Gratidão. Amor em Jesus.